Bom, mais um tema para o nosso treinamento de redação. Lembrando, gente, que os temas eles são para treinamento. A gente não está fazendo apostas aqui. Eu até aconselho vocês que estão treinando, vocês que são aí do ensino médio, vocês que estão em casa treinando sozinhos, que não fiquem tentando apostar em tema. Ah, meu Deus, o que é que pode cair? Muitas vezes o aluno procura a gente, professor, você acha que tal tema pode cair? E aí o aluno às vezes quer fazer uma redação perfeita só daquele tema, como aposta. E isso acaba limitando você, porque aí a hora que cai um tema fora do seu hall de apostas, suponhamos que você apostou em 5 temas, fez uma redação de cada um, mas não treinou os outros, porque você estava preocupado e sonhando cair esse tema que você apostou nele. Ele não cai, você fica tão decepcionado naquele momento que vai dar um bloqueio. Então o ideal é treinar com todo tema que sirva para treinamento. Treine contextualizar, treine ligar um tema no outro, treine repertório, treine frases, treine inserir filmes e séries. Por exemplo, nesse tema aqui, aquela série dos 13 porquês, ela encaixa muito bem nisso aqui. Porque ela mostra como que um estupro, dando spoiler aqui, né? Não, mas quem vai assistir ainda vai gostar, não é? Mas mostra que como que um estupro pode levar a consequências tão graves que vira de cabeça para baixo toda uma escola, vira de cabeça para baixo toda uma cidade e deixa aquela família estarrecida. E todos que estão ali à volta e ligados àquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa abusada ela começa a ser diferente. Dizem que um trauma psicológico tão grande, que aquela pessoa não se reconhece mais. Sem ajuda profissional, essa pessoa não consegue o seu equilíbrio. Não é qualquer um que consegue esse equilíbrio. Lembrando, gente, que isso não acontece também só com mulheres, só com crianças do sexo feminino. Acontece também com crianças do sexo masculino, e muitas. O problema é que as crianças do sexo masculino, mais difícil ainda para contar para alguém, para contar em alguém. Nós temos uma sociedade que, se um menino conta isso, muitos já vão pensar talvez que ele seja homossexual. E aqui nós temos um problema muito sério, justamente por isso que eu joguei essa abordagem, que é a questão da tolerância. Lembrando, gente, que num tema você tem que respeitar a abordagem. Pode ser contra ela? Professor, eu tenho que ser a favor da abordagem? Não, pode ser contra. Você pode provar no seu texto que não há tolerância alguma. Que no Brasil nós temos tolerância zero. Que a opinião pública só condena o criminoso, que jamais a vítima é colocada no holofote e é vista como culpada, de certa forma, pelo que aconteceu com ela. Pode defender isso? Pode. Embora eu, como pessoa, a minha opinião é de que há uma cultura de tolerância. Não estou dizendo que há uma cultura de estupro, que eu acho que aí já seria muito pesado afirmar. Mas há uma cultura, sim, de uma certa tolerância. Há uma cultura de uma certa tolerância, e essa pequena tolerância, essa maneira de olhar, essa percepção nossa, há uma percepção errada quanto ao estupro, porque a gente sempre vai tentar localizar algum problema na vítima que talvez possa ter causado aquilo. E aí nós temos um fenômeno muito complicado, que a maioria das pessoas abusadas são crianças. Nem dá para pensar que uma criança é culpada, embora eu vi coisas horríveis na internet. Eu parei, naquela semana que estava falando da menininha baiana, eu parei de ver postagens na internet. E todos que estavam postando sobre aquilo no Facebook, por exemplo, eu coloquei a pessoa 30 dias de molho, né? Aquele negócio que a gente colocar fulano 30 dias na geladeira, né? Eu marquei aquela opção para não ver as postagens daquela pessoa durante um tempo. Porque aquilo me magoou. Teve uma professora, não sei de qual estado aí, depois vocês olham na internet, que ela afirmou que aquela menina tinha uma vida sexual. A menina tem 10 anos, ela começou a ser abusada com 6 anos, uma criança que não estava nem com o cérebro ainda formado direito. Ela afirmou que essa criança tinha uma vida sexual com aquele abusador.
Então é esse tipo de situação que nós estamos enfrentando. Teve um padre aí também que ele disse coisas que eu não tenho coragem de repetir aqui. Depois vocês pesquisam também no Google. Declarações do padre a respeito da menina grávida na Bahia. E vocês vão ver que é uma coisa horrível até de se ler o que ele diz. Então, e isso com a criança. Agora imagina se for já uma adolescente aí de uns 15, 16 anos. A sociedade, infelizmente, o olhar deles vai ser buscar alguma coisa de errado naquela pessoa que fez o abusador escolhê-la como vítima. O que a gente deveria estar fazendo é descobrir maneiras de punir exemplarmente esse tipo de criminoso para que outros que tenham essa vontade que eles não se animem. A justiça deveria agir nesses dois patamares. Ela deveria agir como punição exemplar, para que aquele exemplo sirva de base para que outros não entrem pelo mesmo caminho do crime, naquele tipo de crime. E o segundo, claro, ressocializar essa pessoa para recolocá-la. Nós tínhamos que mapear todos esses abusadores e eles, infelizmente, teriam de passar por constante análise. Eles tinham que fazer o tratamento psicológico. Se a gente for discutir a castração química, que era fazer esse controle através de química, embora muitos digam que isso não vai funcionar, até porque muitos desses abusadores, eles são só abusadores, eles não é um desejo sexual normal. Tirar essa libido não vai funcionar muito, porque é uma disfunção diferente. Mas é uma discussão. Você pode defender isso, claro, no seu texto. Você tem todo o caminho para defender. Só mostrar rapidamente aqui a coletânea que eu preparei. Esses números aqui são de 2019. Números da violência de 2019, que tem todo tipo de violência, mas esse quadro aqui, ó, é o nosso. Ó. Mais de 180 casos por dia. Isso denunciados. Agora imagina, para cada caso denunciado, gente, eu falo para vocês que nós vamos ter aí uns 10 que a pessoa não tem coragem de denunciar. Primeiro, às vezes ela é coagida, às vezes é uma pessoa muito próxima e aquela pessoa ameaça e ela fica com medo de confrontar. Às vezes a pessoa até conta dentro de casa, mas aí o confronto daquela pessoa com a palavra do abusador, o abusador às vezes é uma pessoa muito inteligente, é um tipo de crime que a pessoa quando faz no ambiente doméstico é uma pessoa é um psicopata mesmo. É difícil lidar. A sua palavra de vítima contra a dele, de abusador, desacredita você. E aí, lembrando que a vítima, quando ela denuncia, ela também é julgada. O julgamento de um crime de estupro, ele é duplo. A sociedade julga a vítima, para ver se ela é vítima mesmo. Será que não era a roupa que ela estava usando, o comportamento dela? Será que ela não deu confiança? O jeito. Sempre a gente vai tentar buscar alguma coisa de errada na vítima. É essa que é a tolerância que eu falo. E olha só, 66 mil casos por ano. E é engraçado porque, olha, eu tenho os números aqui até 2016. Até 2016 aqui, ó. De 12 mil para 22 mil em 2016. Em 2019 nós estamos com quase 70 mil. Olha o tanto que isso está aumentando, está aumentando. Aqui nos estados também, ó, nós temos estados que tem 1000 casos. 1000 e tantos casos aqui. Nós temos estados que tem poucos casos. Aí a gente não sabe, é nesses estados aqui é porque denuncia mais ou porque realmente tem mais casos. Nesses estados aqui, porque nos estados mais ricos, um estado igual São Paulo, que é muito populoso, por que as pessoas, por que tem tanto pouco caso denunciado? Às vezes é porque as pessoas têm medo de denunciar. Então, vocês poderiam analisar isso aí e tentar entender. No Rio Grande do Sul, aqui, por exemplo, nós temos 22 casos. Então, assim, é porque a pessoa não denuncia? Porque nesses estados as pessoas têm mais medo de denunciar? Ou é porque realmente as pessoas são mais educadas, elas são mais sadias e tem menos isso? Aqui há uma tolerância maior, por isso que as pessoas praticam mais. É uma análise, gráfico é análise, né? Você tem que interpretar esses gráficos. Então, o tema é esse, né? Lembrando, não pode discutir só o estupro no Brasil, mas discutir se há ou não essa tolerância
Se você chegar à conclusão que há, analisando direitinho, mas analisa amplo, leia sobre isso, se informe e tire uma ideia ampla para você chegar ao ponto de dizer que tem ou que não tem. A opinião é sua. Eu tenho a minha não é grande coisa a minha opinião. Você pode ter a sua. E com base nessa opinião, analise o problema, interprete um problema. Qual que é o problema aqui? Coloque esse problema em forma de ponto de vista, estrutura aquela mesma de 4 parágrafos, contextualize frases, séries, músicas, filmes que você conheça que possa se ligar a essa discussão e ao final apresente esses caminhos. Apresente esses caminhos, né? Qual a solução que a gente pode dar, tá? Bom treinamento para você, depois a gente coloca mais temas.